Amém? Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Pode tomar seu assento aplaudindo ao Senhor. Amém? O Everton já sabe o que eu vou fazer. Esse foi para mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Amém? Meu nome é Edrízia. E Deus fez algo sobrenatural, que é exatamente sobre o tema ao qual nós estamos aprendendo e mergulhando nessa noite. Que é sobre consolidar e sobre discipular. Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança no homem. E o homem, ele é falho. Amém? Só que o nosso Deus, ele não é. E no momento que eu falei, e agora? Eu não tenho um pastor sobre a minha vida. Aí eu pude ouvir a voz de Deus falar: eu sou o pastor sobre a sua vida. Nós não devemos colocar a nossa confiança ou esperança no homem. Porque o homem, eu já falei, ele é falho, nós somos falhos. E muitas das vezes nós nem percebemos que estamos dando aquela pisada de bola com alguém, sabe? Só que o nosso Deus, ele não faz isso conosco. Ele nos abraça. Por quê? Porque ele enxerga a nossa dor aonde o homem não enxerga. Deus nos vê no nosso quarto, Deus nos vê nas nossas horas de aflições e nos fala: filho, eu sou o seu pastor. Eu estou contigo. E Deus, quando o Gabriel deu esse tema, eu falei: uau! Que o tema é o seguinte: Jesus, o maior exemplo de consolidação e discipulado. Falei, Jesus, ele, na sua perfeição, na sua soberania, ele veio e nos deu uma lição, sabe? De como nós devemos ser e como nós devemos mergulhar para a cada dia sermos melhores, sermos parecidos com ele. E é sobre isso que eu quero falar com você. Jesus, ele nos chama, ele nos convoca, não apenas para nos alimentarmos, vamos dizer assim, na fonte de alguém. Não é isso. É muito bom nós termos alguém que nos orienta, alguém que nos consolida, alguém, sabe, que nos fortalece na caminhada quando nós estamos começando. Só que nós devemos aprender algo. Aquilo que nós recebemos, nós temos o dever de levar para outros. É exatamente o que nós acabamos de ver agora nessa peça. Há uma aflição e muitas das vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Mas Deus, ele traz uma missão para mim e para você. E a missão que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é: filho, tudo que você tem aprendido de mim, derrame sobre outros. Filho, tudo aquilo que eu instruí ao teu coração, tudo aquilo que eu trouxe de cura e de transformação sobre a tua vida, não é para ficar escondido ou guardado. Aquilo que Deus vem e nos orienta e nos sara e nos traz renovo, é para que nós possamos derramar uma porção sobre outras vidas. Ei, jovem, Deus te trouxe até aqui, você aguentou até agora, porque... gente, vamos aplaudir o Senhor, porque nós fomos fortalecidos. Que aguentar até agora é fortalecimento que vem do alto, não é outro. Deus nos convocou e nos fortaleceu porque Ele quer derramar uma porção de encorajamentos, de missão, para que você saiba da sua importância e você saiba qual é o seu lugar em Cristo. Porque muitas das vezes nós queremos ser somente alimentados, vai só engordando, mas todo o alimento que nós recebemos é para que nós possamos derramar uma porção sobre outras vidas. E o que nós precisamos é saber que nós somos falhos, sim, mas que nós temos um Deus perfeito. É saber que nós não sabemos de nada, mas que nós temos um Espírito Santo que nos dá sabedoria e discernimento. Discernimento é quando muitas das vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas Deus, ele te encaminha para alguém. Ele, fazendo essa peça aqui, me trouxe menção de uma coisa. Eu fui, esses tempos atrás, tomar remédio porque eu tenho bronquite, gente. Quando ataca a bronquite daquele jeito, eu não consigo respirar. Eu fico chiando. E eu fui tomar essa injeção porque acelera aqui e abre tudo, as vias respiratórias. Só que eu tenho medo de injeção. Aí eu falei, ai, não, eu acredito. Porque quando é assim, é intermuscular. É isso que fala, né, gente? Falei certo? Eu falei, Jesus, não acredito, aquela injeção. E eu comecei com a minha agonia, injeção. Não quero.
Aí de repente toma injeção, eu falei, agora passou, que é só um medo. Aí você vai lá e enfrenta, passou. Não é assim? Ou é só comigo? Aí quando eu saio, tem uma menina chorando. Falei, eita, que não é só eu que tô medrosa, não. Tem outra que tá com medo. Eu não tive apoio porque eu vim sozinha. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou apoiar aquela menina. Apoio mesmo, suporte. Cheguei nela e falei assim, olha, você tá com medo da injeção, né? É a injeção que você vai tomar? Você quer essa mesma coisa? Eu vou esperar você tomar sua medicação, fico do seu lado, pode ser? A menina levantou o rosto, ela estava chorando em pranto, sabe? Aquele desespero. Ela levantou o rosto e falou assim para mim, não precisa. E na hora que aquela moça, uma moça muito bonita, gente, muito bonita, jovem demais, ela levantou o rosto e falou, não precisa. O corte no pescoço dela vinha de um canto a outro. E eu falei, uau, eu não vou te acompanhar mesmo na injeção, se é que você vai tomar. Mas eu tenho não apenas um ombro para te estender, mas eu tenho um Cristo para te entregar. E ali naquele lugar que estava cheio de gente tomando medicação, eu comecei a orar por ela. E falei assim, olha, Jesus te ama e a tua vida ela é importante. Sabe o que é isso? É feeling de não perder a oportunidade que Deus nos dá. Uma coisa tão simples. Aí você fala assim, Jesus, precisava me deixar doente desse jeito? Doía minhas costas. Tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo. Só que tudo tem um propósito. Há um propósito de Deus na nossa vida. Há um propósito nas dores que você sente. Há um propósito da forma que Deus te trouxe até esse lugar. Por quê? Porque Ele quer te encher de uma forma até fazer você transbordar sobre outras vidas. Discipulado com Cristo é isso. É saber que Ele se importa com as nossas dores. É saber que Ele tem a solução para as nossas feridas. E que Ele próprio se encarrega de nos fazer testemunhos vivos do amor dEle. Para que nós possamos saber que o amor dEle não é para ficar escondido, não é para ficar guardado. Nós temos, sabe, tesouros dentro de nós. Qual é esse tesouro? É a glória de Deus Pai, de Deus Filho, a glória do Espírito Santo. E o que nós precisamos é nos encorajar, sabe? Falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, tudo que eu mais quero é fazer a Tua vontade. Tudo que eu mais quero, Senhor, é me esvaziar de mim, é me esvaziar dos meus medos, é me esvaziar até mesmo dos meus preconceitos, sabe? E falar, Jesus, eu preciso de Ti. Que o Senhor possa me usar e que o Senhor possa me capacitar para aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. E ser discipulado por Cristo é saber que quando você procurar alguém e não o ter, quando você dobra os seus joelhos, Jesus, Ele está lá. É saber que quando a dor apertar, você vai clamar por cura e Ele vai trazer cura. É saber que quando você não encontra alimentos, que eu falo para a sua alma, para o seu coração, é saber que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. É quando você está, sabe, saciando aquela sede, você saber que Cristo é a fonte de águas vivas. Ei, jovem, Deus não te chamou apenas para você entrar nessa igreja e sair da mesma forma, ou simplesmente ouvir palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. Não, Deus chamou você porque Ele tem um propósito lindo sobre a tua vida. O Senhor Deus nos chamou e fala assim, olha, eu tenho algo específico com você. E quando nós entendemos o que é ser convocados por Deus, é saber que nós somos submissos à vontade dEle. E que a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Aplauda ao Senhor. Vou terminar de me apresentar e a gente volta aqui. Meu nome é Edrícia. Eu sou casada há 21 anos. Tenho 3 filhos. Um de 20, um de 18 e uma de 11 anos. Eles não estão aqui, não Amanda. A Amanda estava com sono. Mas eles não estão aqui porque daqui a pouco eles vão ir trabalhar. Eu falei, Jesus, fica do meu ladinho, não me abandona não. Né? Porque estar com a nossa família parece que traz um pouquinho de mais de segurança. E vocês viram o vídeo que o Everton postou aqui? Eu era pastora sobre a vida dele até 2 meses atrás. E aquela igreja que vocês viram era um povo que nós cuidávamos, que o Senhor Deus colocou sobre as nossas mãos. Só que tudo na nossa vida ela é um ciclo. Ele se inicia e também se encerra.
Aí você vai fraquejar? Não, você vai levantar a sua cabeça e saber que os propósitos de Deus sobre a tua vida são maiores e vão além daquilo que você pensa ou imagina. Porque tem hora que Deus ele vai armar a tenda para você entrar. E tem hora que Ele vai desarmar a tenda. E tá tudo bem. Que nós possamos sempre ter uma conexão com Cristo. E saber que Ele tem cuidado de nós. Amém? Quero meditar aqui com você em Marcos, capítulo 3, no versículo 13 e 14. Que diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Esse texto ele nos revela alguns segredos. E eu falo, Senhor, como a tua palavra ela é tão, reveladora de uma forma que nos leva a mergulhar em tudo que está acontecendo e trazermos para a nossa vida. Jesus, ele tinha acabado de ministrar para uma grande multidão. E ali houve, muita cura, houve muita libertação. Os espíritos malignos estavam se manifestando e começavam a falar, ele veio aqui, é o Cristo, é o enviado. E Jesus falou assim, olha, eu vou agora expulsar e vocês não podem falar quem sou eu. E também tinha aquele povo que era contra, os religiosos estavam ali, observando, vendo a hora de tragar uma armadilha para pegar Jesus. Jesus fala assim, olha, eles estão se levantando, então está na hora de eu colocar o meu povo na posição que eu os escolhi. E aqui fala o seguinte, Jesus ele vai sair do meio da multidão e Jesus subiu ao monte. Todas as vezes que nós lemos a palavra monte na Bíblia, sempre está remetendo a algum milagre ou algo específico que Deus traz de revelação para o teu povo. Vamos lá. Quando Noé está lá na arca, passa todo aquele tempo. A arca é levada até vamos lá, gente. A arca é levada até fala monte. A arca é levada até e naquele monte, Deus ele começa um novo começo, um novo ciclo. Ali acabou-se o tempo de um juízo e começa um novo ciclo, um recomeço sobre a humanidade. Bora lá, e nós vamos falar agora sobre o Monte Moriá. O Monte em Moriá. O que aconteceu no Monte em Moriá? Abraão, ele leva Isaac em obediência, em submissão à voz de Deus para sacrificá-lo. Só que Deus vê a rendição do coração dele e vai lá e provê o cordeiro. Ou seja, nós já vemos que no monte teve recomeço e no monte teve provisão. Amém? E nós vamos falar agora sobre o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus manda os 10 mandamentos. Ou seja, monte é lugar de recomeço, monte é lugar de provisão e monte é lugar de revelação. E o que não podemos parar de falar, porque eu sou apaixonada por essa passagem, que é falar sobre o Monte Horebe. Monte Horebe, Deus ele convoca Moisés quando ele tinha fugido, de tudo que ele tinha feito lá no Egito. E ele estava fugido há 40 anos. E Deus ele se revela ali no Monte Horebe para Moisés, naquela sarça que pegava fogo e o fogo não consumia a sarça. Então nós vemos que Deus também no monte traz uma revelação sobre destino, sobre chamado, sobre algo que ele ia fazer, que ele ia realizar. E o mais importante que eu quero falar para você, quando nós somos convocados por Deus, pelo fogo de Deus, o fogo de Deus ele não destrói, mas ele revela o que Deus tem para cada um de nós. O processo que nós passamos na nossa vida não é para morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Tudo que nós passamos é para bem dizer aquele que nos chamou. Então Jesus ele sobe ao monte e ele chama a si aqueles que ele quis. Eu quero falar para você que você chegou até aqui, nós chegamos até aqui,
Em meio a tantas lutas, porque Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele quis, sabe? É como se fosse assim, ó, uma força de atração. Nós somos atraídos pela glória. Nós somos atraídos, e eu quero falar para você que quando nós falamos, Senhor, o Senhor me chamou, e eu digo, Pai, eu não quero estar em outro lugar que não seja a Tua presença. Porque, Senhor Deus, a Tua voz acalma o meu coração. A Tua palavra, Senhor, é o alimento. Tudo aquilo que eu preciso, Senhor, está em Ti. Quando nós falamos, Senhor, nos envia. Senhor, aquilo que eu estou pedindo de Ti, eu quero derramar sobre outros. Você foi chamado para fazer a diferença. A minha filha chegou esses dias lá em casa e ela falou assim, mãe, hoje aconteceu algo muito legal na escola. Falei, já sei, teve aula vaga. Porque quando eles falam que algo aconteceu de legal, é porque, ó, ela riu. Tem aula vaga. Falei, Amanda, teve aula vaga? Não. Mãe, a minha amiga me chamou porque ela ia ministrar numa célula. E ela queria que eu mostrasse para ela como é que eu fazia lá na igreja. E eu comecei a ministrar, mãe, sobre a vida dela. Mãe, aí ela juntou outro amiguinho. E quando eu vi, mãe, a gente estava chorando. Será mesmo que tudo que a gente recebe, a gente não tem aonde derramar? Será mesmo que você não consegue? Será mesmo que você vai ficar só engordando de palavras e não vai fazer o que Deus mandou você fazer? Sabe, que toda vergonha hoje, que toda timidez seja repreendida em nome do Senhor Jesus. O nosso maior discipulador nos ensina que há alguém do nosso lado que precisa ouvir sobre Ele. O nosso maior discipulador e consolador, sabe? Ele nos ensina que nós precisamos dizer, eu estou aqui e eu quero, Senhor, e desejo ouvir a Tua voz e seguir os Teus princípios e viver a Tua vontade sobre a minha vida. No versículo 14 diz assim, escolheu 12, designando a apóstolos para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar. Você não está aqui por acaso. Deus não nos convocou por acaso. Deus não fez, sabe, entregou o Filho dele num plano de salvação à toa. Ele nos escolheu. Muitos viram as costas, não dão atenção. Mas Deus, Ele fez algo para atrair você na presença dEle. E essa presença, ela não pode ser roubada por homens ou por outros, não. Você tem que entender, Deus te chamou para perto, porque Ele tem algo sobre a tua vida. Ei, não é sobre mérito seu, não é sobre mérito meu, não, porque sem Cristo nós não somos nada, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas eu quero falar, ouse sonhar. Eu sempre sou uma pessoa muito sonhadora. Falo, Senhor, eu tenho sonhos de adoração. A idade está avançando e, Senhor, não me deixa ficar, sabe, num estado que eu não consiga fazer nada para Ti ou por Ti. Porque eu tenho uma sede, eu tenho uma fome. Sabe, eu falo, Senhor, que a minha vida, que o meu respirar seja para Ti. Será que você pode dizer isso nessa noite? Fala assim, Senhor, coloca a mão no seu coração. Senhor, que a minha vida, que o meu respirar seja para bendizer e exaltar o Teu santo nome. Olha, aquilo que Deus, Ele derramar sobre você, não deixa guardado. Derrame sobre outros. É falar sobre encorajamento. É falar sobre que você é sim amado, que você é visto por Deus, mas que você precisa derramar isso sobre outras pessoas. Amém? Aplauda o Senhor. Vamos agora ler e meditar em João 15:15. Que diz assim, já não vos chamo servos, o servo não sabe o que faz o Senhor, mas o tenho vos chamado de amigos. Ei, nós somos amigos do Criador do mundo. Você sabe a preciosidade que é isso? E quando nós começamos a meditar sobre esse capítulo, ele vai falar assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim, ele dá frutos. Mas todo aquele que é cortado, ele seca
e é lançado no fogo. A apóstola ministrou na primeira sessão, ela também referiu-se sobre essa passagem. Eu estava fazendo um estudo esses dias e o professor falava o seguinte: se você tira a planta da terra, se arrancou da raiz, o que vai acontecer com a planta? Vamos lá, gente. Acorda, povo de Deus. Amém? Se arranca a planta, o que acontece? Ela morre. Se você tira o peixinho lá do mar, o que acontece? E se você tira o homem de Deus, o que acontece? O homem morre. Ou seja, nós fomos criados. Tudo aquilo que você é tirado da forma inicial, ou da forma que é, sabe, o fundamento. Quando arranca a raiz, você acaba morrendo. Quando você se afasta de Deus, nós acabamos caindo numa decadência espiritual. Porque quanto mais você se afasta, menos você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E em Tiago, a palavra de Deus fala assim, ó: Deus, ele se aproxima daquele que se aproxima dele. Ou seja, quer ter vida no altar, é saber que você tem que correr em direção ao monte que Deus te chama, que é buscar em oração, quer saber que é de joelhos que Deus, ele traz um novo recomeço, que ele traz sobre a tua vida a provisão, que ele traz para você revelação do alto. E quando nós corremos em direção a isso e fixamos a nossa fé nele, nada nos abala. Estava fazendo um devocional, o devocional falava sobre a água, porque a água, ela é vida. Então, se você não toma a água, fala que mata mais rápido do que uma pessoa com fome. Ou seja, uma pessoa desidratada vai morrer mais rápido do que uma pessoa com fome. E conta uma história real, que houve um terremoto nos Estados Unidos. E que tudo foi devastado, tudo. Então as ondas também subiram muito alto e saiu devastando tudo. Só que, quando tudo estava lá destruído, uma palmeira estava de pé. Ué, como assim? Os estudiosos falam que a palmeira ela tem aproximadamente de raiz uns 3 metros de profundidade. Entenderam? Pegou? Vocês pegaram? Quando nós buscamos água em Cristo, as nossas raízes elas vão crescendo. Por quê? Porque nós vamos mais nos aprofundando no Senhor e cresce o entendimento. Nós somos firmados. Então vem o vento, não derruba. Vem o dilúvio, não derruba. Pode vir o terremoto, pode vir o que for, não derruba. Por quê? Porque nós estamos enraizados em Cristo. E é sobre isso que está falando. Quando você é cortado, quando você se afasta da videira, você vai morrer. Mas quando você está na videira que é Cristo, nós recebemos vida que vem do alto. Ei, não é o teu fim, as coisas não acabaram, tá difícil? Entrega na mão de Deus, confia. Por quê? Porque Deus não tem te sustentado até aqui. Deus te abandonou em algum momento? Deus te abandonou em algum momento? Vai te abandonar agora? Não vai. Aonde estão as suas raízes? Aonde estão as nossas raízes? Estão se aprofundando e buscando água em Cristo. Por quê? Porque Ele é que sacia a nossa sede. E a palavra do Senhor fala assim, ó: eu vos chamo amigos. Amigos, nós entregamos segredos. E é isso que Deus faz. Ele entrega segredos a mim e a você. A busca incessante por conhecer mais de Deus, por mergulhar em saber e conhecer aquilo, sabe, que nos atraiu. Eu falo, Jesus, como o teu amor é grande. Nós não merecemos mais. Cristo escolheu a morte de cruz. Ele fala assim, ó: eu vos chamo amigos. Amigo é aquele que conta segredos. Deus, ele tem segredos para revelar para você. Deus, ele tem mistérios profundos para revelar para você. Só que a palavra dele, ele nos conta um segredo. A palavra dele fala assim, ó: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Nós de fato temos obedecido a voz do Senhor. De fato nós temos escutado as ordenanças do Senhor e tem falado assim: Jesus, faz o que tu quiseres de mim.
Ultimamente eu estou assim. Falo, Jesus, faz o que o Senhor quiser de mim. Segunda-feira, eu estava indo limpar a casa do meu irmão. E do nada, o carro quebrou. Parou. Aí eu olhei para a avenida assim. Gente, porque está acontecendo muita coisa mesmo. Muita coisa. Parou na avenida assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Tá bom. Jesus, faz o que o Senhor quiser de mim. Porque a vida de um cristão, ela não é só de conquista, como também não é só de luta, pelo amor de Deus. Você falar que vive em luta e nunca está bem, o negócio está feio também, né? Vamos ver o que está acontecendo. Mas, fala, Jesus, amém. O que o Senhor quer com tudo isso? Se nós formos dar, ouvidos, ou fixar os nossos olhos nas coisas físicas, nas coisas que acontecem ao nosso redor, nós vamos nos enfraquecendo. Mas se nós começarmos a falar, Jesus, está tudo bem. Isso aconteceu porque o Senhor me deu um carro. Isso aconteceu porque eu tenho uma casa. Isso aconteceu porque, por algum motivo. Se aconteceu é porque Deus te deu algo e precisa de uma manutenção, é algo natural. O que nós não podemos deixar é o inimigo tirar a nossa paz, a nossa comunhão com Cristo, por coisas tão pequenas. Tem pessoas se perderam na igreja por coisas tão pequenas, porque brigou em casa com o pai, porque brigou na escola com alguém. Ei, meu amado, desperta. O inimigo, ele arma das suas ciladas para tirar o bem mais precioso que nós carregamos, que é a presença, que é a arca do Senhor. Não deixe ninguém roubar a presença ou a arca de Deus sobre a tua vida. Quando lhe faltar um amigo, Jesus é o teu melhor amigo. A palavra do Senhor fala, pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia o Senhor, Deus, Ele não se esquece de nós. Ele tem cuidado de nós com um amor, sobrenatural. Um amor, assim, de entrega. O amor dele foi um amor de renúncia. Ele renunciou ao trono de glória para se fazer homem, estar aqui no meio de nós e fazer o quê? Que nós fôssemos restaurados a Deus. Restaurados a Deus. Quer ser amigo de Deus, quer ouvir os segredos do Pai, seja submisso a todas as ordens que Ele nos dá. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor pode tirar tudo que está ao meu redor, mas uma coisa que não pode tirar, Senhor, a nossa conexão. A nossa conexão com o Pai não dá, porque sem Ele nós não temos vida. E as ordenanças do Senhor sobre a palavra dEle é: amai uns aos outros. Então, receber do Senhor, ser chamado como amigo, ouvir as ordenanças do Senhor, é amar e é derramar o que nós recebemos de Deus, derramar sobre outras vidas. Deus, Ele quer nos revestir de autoridade, para que nós possamos com ousadia saber que quem nos chamou é maior que todas as coisas. É saber que quem nos chamou é maior que o nosso medo, é maior que as nossas frustrações. Fala assim, Senhor, no momento de mais perrengue da nossa vida, é o momento que Deus mais te usa. Deus vai me usar, eu sou tão novo. Deus vai te usar. A Amanda foi ministrar na escola com quantos anos? Com 11. Com 11 anos eu nem abri a boca, porque eu tinha vergonha. Gente, eu era muito vergonhosa. Para mim falar um oi para alguém, eu não falava, gente. A pessoa te fala assim, será que você fala? Eu posso ouvir tua voz? Eu falo, oi. Eu não falava. E Deus, quando Ele nos chama, Ele nos passa, por um processo. Fala assim, aquilo que o homem não dava nada, Deus, Ele chama e fala assim, é você que eu escolho. Aquilo que as pessoas não davam nada, Deus chama e fala assim, é você que eu quero, e através de você que eu vou fazer algo novo. E algo curioso que aconteceu, eu lembro disso até hoje, porque eu fui criada na Assembleia de Deus. E eu lembro, Gabriel, que uma vez foi aquele monte de irmãos em casa que faz visitas, nas casas. E ele chegou lá em casa, eu tinha por volta de uns 14 anos de idade. Meu irmão, você tinha 14? Deixa pra lá, ele tinha menos que eu, não lembro. E começaram a orar. Aí falou assim, olha, Deus manda falar sobre a vida do meu irmão. E avisando pra minha mãe, Deus manda falar que ele vai ser pastor. E Deus manda falar que essa tua filha, toma cuidado. Eu vejo adultério, eu vejo prostituição, eu vejo um monte de coisa.
Aí eu comecei na minha cabeça, eu fiquei com medo. Eu falei, Jesus, é assim que o Senhor me vê? Quantos estão matando os nossos jovens dentro da igreja? Mas sabe o que acontece, jovem? Quando você mergulha em conhecimento em Deus, quando você mergulha em intimidade, quando Deus te chama para um monte, não é o monte das cobertas não, tá? É o monte de joelho. Você vai lá buscar a face do Senhor e falar, Jesus, eu preciso de direção, eu preciso de resposta. Deus, Ele se revela e te dá discernimento, para que você receba do alto autoridade, para começar a repreender aquilo que não vem do Pai sobre a tua vida. E eu ouvi naquilo, eu falei, Jesus, é isso que o Senhor achou de mim? Eu sou tudo isso aí? A pessoa que nunca tinha namorado, virgem, vivia de casa para a igreja. É isso que o Senhor vê em mim. Eu não quero virar Jezabel, não. E eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Passou-se um tempo. Aí você fala assim, Jacó não roubou? Diz, eu roubei do meu irmão. Porque tudo que tinha falado sobre a vida do meu irmão, aconteceu na minha. Mas por quê? Porque nós precisamos ter discernimento. E falar, olha, eu repreendo, em nome do Senhor Jesus. Essas palavras de maldição não vão alcançar a minha vida. Ei, jovem, fique alerta. Às vezes a gente acha que brincadeira. Ai, foi brincadeira. Não, a palavra do Senhor fala que a nossa língua ela tem um poder muito grande. Pode até incendiar uma floresta. Eu quero falar para você, a língua ela tem um poder muito grande. Mas a palavra do Senhor também fala que Deus nos dá poder e autoridade sobre todas as coisas. Quando proferirem palavras de maldição sobre você, comece a repreender. Comece a falar assim, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu sou escolhido e eu sou amado por Deus. Deus tem um plano grandioso sobre a minha vida. Deus me chamou para fazer a diferença e eu vou fazer, não porque eu mereço, mas porque o Senhor me escolheu. Jovem, Deus te escolheu. Começa a profetizar. Não deixa bloqueios espirituais ferir aquilo que Deus tem na sua vida. Porque bloqueios espirituais fazem com que travem o chamado. Aí você fala assim, poxa vida, eu vou falar a minha idade, mas depois você esquece, tá? Quando eu fizer assim, vocês vão esquecer, beleza? Eu tenho 40 anos. Mas por que você falou isso? Tem coisas que deixam bloqueios, que a gente acaba não vivendo na presença de Deus, por conta de palavras de maldição. Eu repreendi, mas durante um tempo eu fiquei aprisionada com medo daquilo se cumprir. Mulher, é só de se posicionar, não era? Mas olha só, porque o inimigo tem isso, ele lança a palavra e te deixa com medo. E acabou que eu não vivi muitas coisas na presença do Senhor. Jovem, aproveita para dar o seu melhor para Deus. Se for para pular, pula. Se for para dançar, dança. É para ministrar na célula, ministra. Deus te chamou, vai, corre em direção a Ele e faz o que Ele mandou. Eu falei, Senhor, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi. Só que, Senhor, eu quero viver tudo. Tudo, tudo, tudo. Senhor, preserva o negócio aí, me dá força. E vamos que vamos, porque eu quero pôr a mão no arado, eu quero dançar, eu quero pular, eu quero ministrar, eu quero evangelizar nas ruas, eu quero viver para Ti. E Deus, Ele vai lá e vai fazendo, Ele vai cumprindo. Só que você não é obrigado a viver sentenciado por pensamentos que te aprisionam, te paralisam. Deus, Ele está te chamando, e no nome do Senhor Jesus, todo bloqueio espiritual que paralisou você para viver o teu chamado, seja agora repreendido, que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele nos chama o quê? Jesus fala assim, sois meus amigos. Amigos, eu revelo segredos, eu sabe, tem intimidade, tem mesa. Oh, que privilégio! Você saber que tem lugar na mesa para você. Você saber que Deus, Ele sabe, Ele se importa com a sua dor. Ele se importa assim com a sua fraqueza. Ele se importa com todos os seus problemas. Ele se importa até com aquela bendita prova que tem na semana. Fala, me ajuda, porque minha memória é fraca. Alguém tem memória fraca aqui? Esqueceu, né? É fraco. Eu também, irmã. B12. Uma B12 ômega 3, sabe? É B12 e ômega 3. Então, ou seja, voltando aqui para a palavra, gente, que eu fico viajando assim, aí eu esqueço onde eu estava e eu volto.
Precisamos estar enraizados em Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Porque Ele nos chama de amigos. E Ele fala assim, olha, eu tenho alegria em vocês. E que a alegria de vocês seja minha, porque vocês vão ser completos. Viver na presença do Senhor é saber que nós vivemos em plenitude. Não é viver pela metade, não é viver de pedacinhos, não. É ser completos em Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Chegamos ao nosso último tópico. Mateus 4,19 diz assim: E disse Jesus, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava aqui iniciando o seu ministério. Nós já sabemos a história, vocês sabem a história, né? Que ele estava ministrando, vê aquela multidão, ele pede para ir para o barco um pouquinho mais distante. Tem aquele milagre da pesca, que Pedro ainda duvida, né? Simão duvida, ainda era Simão. Simão duvida de tudo. Aí fala assim, o que está acontecendo? Eu sou pescador há anos, conheço tudo aqui, vai falar que é para jogar para o lado? Como é que eu vou fazer isso? Sabe de nada, inocente. Dono de todas as coisas, conhece tudo aquilo que nós precisamos. E ali começa a caminhada. Porque Jesus chega para Simão e fala assim, ó, siga-me. Aí vem André, aí vem Tiago, aí vem João, aí vem. Siga-me. Esse siga-me é deixe tudo para trás do que você está fazendo. Sabe? Deixe tudo para trás as suas antigas práticas, tudo aquilo que você fazia. Mas ele verá algo novo de Deus sobre a tua vida. Deixe as suas práticas para trás e vem viver o que Deus tem para a sua vida. O que Deus, sabe, escolheu para que você viva, para que você mergulhe. Para que você saiba que Deus, Ele tem algo novo, mas é que é necessário nós abrirmos mão daquilo que muitas das vezes para nós é o fundamental. Para nós é o primordial. Que Cristo seja o primeiro em nossa vida. Que nós possamos, sabe, caminhar em direção e falar, Senhor, eu abro mão de tudo para viver para Ti. Eu abro mão, Senhor, dos prazeres. Eu abro mão, Senhor Deus, de tudo, de tudo. Porque tudo que eu mais quero, Senhor, o que eu preciso é viver para Ti. E o que mais impressiona é que sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Siga-me e vos farei. Não é porque nós somos ou porque nós podemos, mas é porque Deus é quem faz tudo sobre a nossa vida. Que você possa, nessa noite, ter a convicção que Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer, sim, ser o seu maior consolidador. Ele quer ser, sim, o seu maior discipulador. Para que você possa atender o chamado. Para que você possa derramar a porção de Cristo sobre outras vidas. Amém? Se coloque de pé. Você agora vai fazer uma oração por você mesmo. Você vai colocar a mão lá no seu coração. Deus, Ele nos chamou. E Ele marcou a nossa vida. Não para vivermos conforme aquilo que o homem lá fora vê, sabe? Às vezes as pessoas olham para nós e não dá nada. Que continue sem dar nada. O importante é como Deus nos vê. E Deus, Ele te vê como um filho amado, escolhido. Sabe, quando te faltar um pastor sobre a tua vida, Ele fala, eu sou o seu pastor. Quando faltar alimento, Ele fala, eu sou o pão vivo. Quando você está enfermo, Ele diz para você, eu sou a sua cura. E quando estiver morrendo, o que Ele diz para nós? Eu sou a vida. Deus, com seu infinito amor e a sua infinita misericórdia, Ele quer capacitar cada um de vocês. E vocês querem ser usados por Ele? Esse é o que da questão? Vocês vão atender o chamado? Vocês querem mergulhar nos mistérios, sabe? Do seu maior amigo que se importa com a sua dor. E começar a derramar sobre outras pessoas essa porção do Espírito Santo? Se você quer, comece agora a falar, Jesus, me usa e me toma por inteiro.
Comece a orar. Senhor Deus, ó Pai, nós, Senhor, te agradecemos, ó Senhor, por tudo que o Senhor fez neste lugar, por tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Pai, nós somos submissos ao Teu agir, nós somos submissos ao Teu amor. Em Ti, Senhor, nós encontramos abrigo. Em Ti, Senhor, nós somos impulsionados a viver e experimentar do sobrenatural. Senhor, não é pelas nossas forças, não é, Senhor, por aquilo que o homem vê em nós, mas é, Pai, por aquilo que o Senhor viu, por aquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chama, Pai, de amigos. O Senhor nos chama, Senhor, para viver a Tua vontade, para viver, Senhor Deus, os Teus mistérios. Senhor, que nessa noite de hoje Teus filhos possam, Pai, viver e experimentar mais em Ti. Que eles possam mergulhar profundo, ó Pai amado, nas Tuas palavras, nos Teus mistérios, no Teu poder. Que o Senhor possa derramar revestimentos sobre cada vida. Senhor, que nós possamos, ó Pai, viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo, porque eu sei, Senhor, que vidas foram marcadas, sim, que vidas serão posicionadas, que irão viver, Senhor, os chamados de uma forma extraordinária, que não vão, Senhor, se conformar com este mundo, que não vão se entregar, Senhor, aos desejos carnais, mas que vão renunciar tudo, ó Pai, para viver a Tua vontade, para viver, Senhor Deus, os Teus princípios. Ó Espírito Santo de Deus, eu Te agradeço por tudo, Senhor, e Te rendo louvores. Transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que se ache só a Ti. Então entrega esse louvor de adoração ao Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, solda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, solda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer ao apóstolo que recebeu a minha família de braços abertos. E foi naquele momento um consolidador sobre as nossas vidas. Então é aqui meu agradecimento por tudo, por aquela belezura que é a Amanda. Amém? E por tudo, porque Deus, Ele vai juntando propósitos. Eu creio que Deus tem muito para fazer. Amém? Aplauda ao Senhor.